E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games. Vamos aqui para mais um Broken Review, agora com o jogo Manarions. Esse jogo que eu acho a temática dele bastante interessante. Ele aborda uma parte cultural que eu acho que traz realmente um diferencial para ele, mas que infelizmente acaba falhando no seu aspecto de gameplay, o que é inevitável de afetar um conceito geral que a gente acaba tendo sobre o jogo. Então vamos conversar aqui um pouco sobre ele, trazer um pouco sobre a narrativa e esses problemas da gameplay que eu comentei, bem como alguns pontos que eu acho bastante criativo para a resolução de puzzles e utilização de habilidade dos personagens. Começando aqui pelo seu lançamento e alguns dados técnicos, o jogo foi lançado em 19 de fevereiro para PlayStation 5, PC e Xbox Series X e S e, claro, também Nintendo Switch. Ele é desenvolvido e publicado pelo estúdio independente catalão chamado Jandosoft. E ele tem em sua narrativa base uma ambientação nos Pirineus, onde lendas ancestrais se misturam com fábricas fumegantes, magias, travessas e criaturas peculiares. E aqui a gente vai controlar a personagem chamada Nai, assim como a gente pode escolher um outro gnominho, se é assim que eu vi eles pela primeira vez, mas eles são na verdade Manairó, que desperta após séculos aprisionados do Canute, que é um artefato mágico tão antigo quanto suspeito na narrativa. Nosso protagonista, ele vai ser libertado por uma bruxa e recebe a missão de recuperar este Canute e impedir o caos que ele está causando por toda a parte. E nessa jornada, nós somos apresentados a diversos elementos culturais que destacam essa parte narrativa do jogo que eu falei, trazendo uma localização bastante única para o jogo, ainda mais porque todos esses elementos culturais, digamos que eles são vistos bem de perto, porque os nossos personagens, eles são como criaturas bastante pequenas, então tudo que a gente vai passar são objetos que pra gente como humanos são grandes e ali eles vão estar bastante estendidos, então a gente tem como uma lupa sobre alguma realidade. E essa exposição, ela é uma boa pedida para você trazer um universo particular, destacar esses elementos culturais, como eu falei, com uma outra lente e vai trazer uma realidade diferente da maioria dos jogos, abordando essas temáticas, né? E assim, eu acho que pode ampliar bastante o interesse dos jogadores sobre essa temática, o que é bastante interessante. Essa abordagem ela funciona bem no quesito de ambientação e imersão, pelo que eu falei. E por se tratar de uma plataforma 3D, os visuais eles são condizentes com o que é esperado do jogo, tá? Então assim, eles são agradáveis, eles são bem trabalhados e eles trazem sim um ar retrô. Mas um ar retrô talvez não tão distante quanto a gente esteja acostumado a se referenciar de consoles bem mais antigos. Aqui um visual retrô baseado ali num PlayStation 3, Xbox 360, sabe? Então ele consegue trazer essa estética, fazer um bom uso, tirando os problemas que a gente vai comentar, mas de forma geral, implementar de uma forma competente essa parte do platformer em sua ideia e trazer ambientes bastante estilizados. Beleza, agora a gente entra numa parte que eu acho um pouco mais problemática e que, como eu já falei, acaba inevitavelmente afetando o que a gente vê do jogo como um todo. Porque apesar da narrativa ser curiosa, a gameplay dele traz mecânicas básicas do gênero ao qual ele se propõe. Então a gente vai navegar pelo cenário, resolvendo puzzles, pulando de plataforma em plataforma e enfrentando alguns inimigos. E fica aqui a ressalva que os chefes são interessantes do jogo, os inimigos eles são funcionais dentro da sua proposta. Porém, os bugs que a gente encontra pelo caminho acabam inevitavelmente afetando a nossa narrativa. Então assim, o que eu posso destacar como um dos principais problemas que eu tive no jogo é a questão da câmera fixa e a colisão com objetos. Porque a câmera ela vai seguir aquele padrão mais retrô, pensando no que eu já comentei anteriormente, em que você vai navegar pelo cenário e ela vai te acompanhar de forma lateral.
Só que alguns objetos no cenário, em algum momento, vai ocultar o seu personagem, né? Então você vai ver basicamente a sombra dele andando por uma parte bastante carregada de objetos. E muitas vezes esses objetos vão atrapalhar um pouco o nosso caminho. Não no sentido de que, tenho que pular isso, tenho que pular aquilo. Mas que você vai fazer o mesmo caminho de volta que você fez. E você fica travado como se existisse algum problema de colisão ali. E uma outra coisa também que eu acho um tanto quanto problemática, ainda assim, em relação à colisão, é em relação a saltos de plataforma, que acaba ficando evidente que seu personagem alcançaria, mas ele acaba dando alguma escorregada ou não alcançando, passando por dentro de algumas beiradas e etc. Então acho que para um platformer isso afeta bastante o que você sente na gameplay, a sua vontade de continuar, apesar de tantos elementos interessantes. E por fim, um outro ponto que eu acho que eu tenho que falar aqui é a questão do impacto, porque o nosso protagonista ele vai usar uma flauta, que eu já vou entrar em detalhes em breve em relação a ela, e com isso a gente vai utilizá-la para bater em nossos inimigos. Porém, o que acontece é que essa flauta tem um impacto com algum delay que fica esquisito. Você vai ter a questão do cenário 3D, que você vai poder fazer tipo um ataque a longa distância com essa flauta. Porém, também você não tem muito um senso de mira, um senso de profundidade quando você faz esse ataque. E isso acaba inevitavelmente afetando. Agora, para não falar que eu só tô reclamando, eu acho que o jogo sim, ele traz elementos muito criativos em sua gameplay. Ele talvez pudesse ser melhor polido, ser melhor testado nesses aspectos e corrigido antes do seu lançamento. E um ponto que eu achei legal no jogo é a parte musical dele, porque o nosso protagonista ou nossa protagonista vai utilizar uma flauta e em diversos momentos a gente vai ter que usar melodias para a realização de ação. Então, por exemplo, logo no começo a gente vai ter uma melodia que vai ser característica para você realizar um tipo de saltos em notas musicais aéreas. Então isso te permite não só atravessar os obstáculos para seguir o seu objetivo, mas, por exemplo, se você conseguir estender essa melodia e alcançar outros pontos, você chega a itens secretos das fases. Então isso é bastante interessante e uma mecânica bem criativa. E além disso também, né, entre um trecho e outro você vai encontrar, entre aspas, uma bonfire, que é um sofazinho que você vai descansar com o protagonista, ele vai recuperar a vida, recuperar item e vai também poder escutar uma vitrola que abastecida por discos que você encontra no seu caminho. Dito isso, Manarions, ele é um jogo independente interessante que explora uma temática que desperta curiosidade e tem um bom visual para sua proposta. As mecânicas básicas de um platformer 3D estão presentes na gameplay, proporcionam bons momentos, porém ela é marcada por um gosto amargo que, devido aos bugs presentes, acaba afetando bastante a nossa gameplay. E de forma geral, suas mecânicas musicais são bem aproveitadas e apresentam um aspecto inovador dentro desse jogo. Bom, gente, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscrevam no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na nossa divulgação e vocês não perdem nenhum vídeo que for sendo publicado por aqui. Caso vocês queiram conferir a minha análise escrita de Manarions, vocês podem ir lá para www.megascopio.com.br. E além disso, claro, temos também o canal Megascopio, onde eu solto alguns vídeos lá. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.